Amigos da plataforma, se quiserem sentar com a família, sintam-se à vontade, ok? Não há nenhum impeditivo nisso. Nós saudamos a todos que estão aqui presentes. Saudamos a você que nos assiste pela internet com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nessa manhã você realmente possa ter um encontro especial com Jesus. E assim como eu, possamos sair daqui transformados, mudados pelo poder desse Deus maravilhoso. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da sua Bíblia. No capítulo 32, Gênesis, capítulo 32, versículo 22 a 30. Gênesis, capítulo 32, versículo 22 a 30. Feche os seus olhos e não a sua Bíblia. Querido Pai, neste momento, a Tua palavra será ministrada. Tu sabes que não tenho a menor condição, mas estamos aqui fiados unicamente nos méritos sagrados de Jesus Cristo. Por isso, neste momento, nós te suplicamos que um anjo possa trazer uma brasa viva do Teu altar, possa tocar em nossos lábios, e conforme a palavra for sendo apresentada, o Espírito Santo possa traduzir aos nossos corações. E nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, possa haver salvação nesta igreja. Cubra-nos com o Teu manto sagrado. Repreenda Satanás para longe de nós. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O versículo 22 de Gênesis 32 diz que naquela mesma noite, levantou-se Jacó, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. O versículo 24 nos diz que Jacó, porém, ficou só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este homem viu que não prevalecia contra Jacó, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com o anjo. Disse então o anjo: deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe então o anjo: qual é o teu nome? Ele respondeu: meu nome é Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. Perguntou-lhe então Jacó: dize-me, peço, de qual é o teu nome? Respondeu o anjo: por que me perguntas pelo meu nome? E o versículo 29 diz que ali Jacó foi abençoado, pelo que Jacó chamou aquele lugar de Peniel, dizendo: porque tenho visto Deus face a face e a minha vida foi preservada. A experiência de Jacó no Val de Jaboque é um dos mais extraordinários relatos contidos na Bíblia de alguém que tem um encontro com Deus e sofre de maneira radical, de maneira permanente, uma transformação na vida. A história é uma história de fuga, mas se transforma em um encontro. Encontro de Jacó consigo mesmo, encontro de Jacó com Deus. Sabe, queridos, assim como Jacó, de uma maneira geral, o ser humano está sempre fugindo de algo, seja do presente, do passado, das pessoas, das responsabilidades, fugindo de si próprio e principalmente fugindo de Deus. Mas entenda uma coisa, existe um momento único na vida de cada um de nós em que nós todos teremos que passar. É um momento onde é preciso coragem, coragem para olhar para dentro de si próprio e descobrir quem você é realmente de verdade. Sem mentiras, sem máscaras, sem enganos. Este é o momento Jaboque, momento onde somos confrontados face a face com Deus. Muito mais do que um lugar, Jaboque é um tempo. Tempo de luta pessoal, tempo de luta espiritual. É um tempo onde Deus trata com você não somente em relação aos seus pecados, mas principalmente em relação ao seu caráter. Só Deus sabe nesta manhã quantos cristãos carregam o fardo, o peso de um pecado encoberto, de um pecado acariciado. Só Deus sabe nesta manhã quantos cristãos lutam dia após dia uma batalha perdida contra a imoralidade, o adultério, o vício, a pornografia, a fofoca, a contenda. Eu quero lhe afirmar na autoridade que a palavra de Deus me confere que
Você pode atravessar o Mar Vermelho, tendo ao seu redor uma grande multidão de pessoas que estão fugindo da escravidão no Egito, rumo à liberdade de Canaã. Você pode atravessar o Rio Jordão, tendo ao seu redor o vitorioso exército de Deus, rumo à conquista de Jericó. Mas, para atravessar o Jaboque, você terá que passar sozinho, sem amigos, sem família, sem igreja, é você e Deus. Jacó já não era mais um moço, e parte do seu amadurecimento era fruto das suas constantes fugas. Era um homem angustiado, um homem problemático, um homem que, assim como significava o seu nome, se acostumara a negociar, se acostumara a enganar. Jacó, um homem que trazia no coração uma incrível resistência à vida e uma incrível resistência a Deus. Alguns anos antes deste episódio, passando por Padã-Arã, fugindo de seu irmão Esaú, rumo à casa de seu tio Labão, Jacó teve uma das experiências mais espetaculares contidas na Bíblia. Experiência esta que nós encontramos no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 28, no versículo 12 a 15. Gênesis 28, versículo 12 a 15, diz que Jacó teve um sonho. Estava posto sobre a terra uma escada cujo topo chegava ao céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E o versículo 13 nos afirma que por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitada, eu darei a ti a tua descendência, e a tua descendência, Jacó, será como o pó da terra. Dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, e por meio de você e da tua descendência serão benditas todas as famílias. E o versículo 15 nos afirma que Deus declarou: Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que tenho te falado. Jacó ficou tão impressionado com aquela visão que ele deu o nome àquele local de Betel, que significa casa de Deus. Porém, apesar da grandiosidade daquele sonho, o que mais impressiona Jacó não é a presença de Deus, mas sim as promessas contidas e inseridas naquela visão. Mais uma vez, Jacó confunde religiosidade com espiritualidade. Confusão esta que o leva a tomar uma decisão equivocada, decisão esta que nós encontramos no mesmo capítulo 28, no versículo 20 a 22. E ali diz no versículo 20, fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo, se Deus me guardar neste caminho que vou seguindo, se Deus me der pão para comer, se Deus me der roupas para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então, vírgula, esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Você percebe a familiaridade nas palavras de Jacó? Quantas vezes, queridos, tentamos negociar com os mesmos termos? Quantas vezes dizemos para Deus: Senhor, por favor, me abençoa, me dê uma boa casa, um bom emprego, restaura o meu casamento, cura a minha enfermidade, abençoa-me, Senhor, para que eu possa te abençoar, dê-me muito, Senhor, e aí então eu te devolverei. No sonho de Jacó, Navarro, Deus estava presente, o céu estava aberto, os anjos estavam à mostra, Deus falou. Que cena tremenda, que cena espetacular, porém, queridos, tudo que Jacó vê é mais uma oportunidade em se dar bem na vida. Tudo que Jacó fala é sobre terras, alimentos, roupas, prosperidade, segurança e sucesso, apesar de todo o contexto espiritual inserido nesta visão. A visão de Jacó não passa de uma visão puramente religiosa, experiência esta tão comum em nossos dias hoje, dentro da igreja e fora da igreja. Quantos corações hoje, cheios de cobiça, de ganância, de usura nas Betéis modernas. Quanta gente hoje pontuando a sua relação com Deus mediante a quantidade de bênçãos materiais adquiridas. Pessoas que até clamam pelo sangue de Jesus sem nunca terem sido lavados por este sangue.
Multidões dentro de Betel reivindicando os seus direitos. Queridos, olha para mim, por favor. Eu quero lhe afirmar nesta manhã que tempo de casa na vida espiritual não conta. 1, 2, 3, 4 minutos de Espírito Santo na tua vida valem muito mais do que 10, 20, 30, 40 anos de igreja, sem um compromisso verdadeiro com Deus. Multidões hoje em Betel reivindicando os seus direitos. Pessoas para quem Betel não passa de um lugar simplesmente de religião. Pessoas que se esquecem que na verdadeira casa de Deus uma luta íntima é travada, uma batalha dia após dia guerreada, uma luta da alma, uma luta do coração, pois é com essas coisas que Deus trata, e é isto que acontece no Jaboque. Sabe, Zé Carlos, o Jaboque é um lugar de desespero. É um lugar de vida e de morte. É um lugar onde um milagre precisa acontecer dentro de nós. É onde nós somos feridos e a nossa triste realidade vem à tona. Mas louvado seja o nome do meu Deus, porque o Jaboque também é um lugar de restauração. Posso ouvir amém? Glória a Deus por isso. É um lugar de transformação. É um lugar onde Deus pergunta o seu nome. Ele pergunta quem é você. Não porque Ele não saiba, não porque Ele não te conheça, mas porque Ele está nos dando a oportunidade mais uma vez hoje de reconhecermos a nossa triste realidade, de reconhecermos que se não for Deus em nossa vida não é nada. Quem é você nesta manhã? A qual tipo de igreja você tem representado? Quando Deus pergunta a Jacó, Jacó, qual é o teu nome? Era como se Deus estivesse dando a Jacó a oportunidade de enxergar a sua realidade, um enganador, um mentiroso. Era como se Deus estivesse dizendo, Jacó, eu conheço o teu coração, Jacó, pare de representar. Você pode enganar as suas esposas, você pode enganar os seus filhos, você pode enganar a sua igreja, mas eu, Jacó, conheço o teu coração, conheço a tua vida, conheço o teu deitar, conheço o teu levantar. Jacó, muda de vida. Aceite a minha graça, o meu perdão e a minha misericórdia, Jacó. Queridos, não pode haver vitória na vida espiritual enquanto continuarmos mentindo para nós mesmos. É ali no Val de Jaboque que, assim como Jacó, descobrimos quão religiosos temos sido. É ali que descobrimos a nossa própria farsa. E é ali também que descobrimos que, na nossa vida, a justificativa do pecado é uma constante. O Jaboque é um ponto final. É a última fronteira entre a graça e a justiça de Deus. É aonde temos a oportunidade de reconhecer que carecemos urgentemente da graça, do perdão e da misericórdia deste Deus. É ali no Jaboque, querida igreja, que confessamos que somos adúlteros, que somos mentirosos, enganadores, que já não acreditamos mais em Deus, que vivemos uma falsa fé e uma teologia humanizada e descaracterizada. É ali no Jaboque que descobrimos que não amamos mais a Deus, não amamos mais a sua obra, não amamos mais a sua igreja, nem tampouco almejamos mais as coisas celestiais. No livro Grande Conflito, no capítulo Enfrentando o Registro de Nossa Vida, profetiza, a irmã Ellen White declara, em 1844 começou a obra de investigação e apagamento dos pecados. Pecados de que não houve arrependimento e que não foram abandonados não serão apagados dos livros de registros. Anjos de Deus testemunharam cada pecado e o registraram. O pecado pode ser escondido, negado, encoberto ao pai, mãe, esposa, filhos e companheiro, porém, jaz descoberto diante dos céus. Deus não se deixa enganar pelas aparências, Deus não comete erros. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa, aquele que abandona, aquele que deixa, este alcança a misericórdia, Provérbios 28, 13. E ela continua dizendo, se os que escondem as suas faltas pudessem ver como Satanás debocha de Jesus, apressar-se-iam a confessar os seus pecados e a deixá-los. Ninguém, pois, considere incuráveis os seus defeitos. Deus dará fé e graça para vencê-los, porém, deve haver um exame de coração profundo e sincero. O espírito frívolo, o espírito debochado, alimentado por tantos, deve ser abandonado. Hoje, mais que em qualquer outro tempo, Vila Matilde, importa que todos atendam à admoestação do Salvador. Estai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis
Quando será o tempo? O grande conflito é enfrentando o registro de nossas vidas. Queridos, é no Jaboque que sentimos que precisamos ser transformados. É ali que temos a oportunidade de dizer que estamos cansados de representar, que somos homens e mulheres espirituais. Jacó precisou de uma noite inteira lutando contra a sua própria natureza para chegar a esta conclusão. E ao chegar a esta conclusão, ele não teve somente o seu exterior transformado, mas principalmente o seu interior. Quando Deus tocou em Jacó, Deus o deixou frágil, Deus o deixou quebrado, Deus o deixou ferido. Não existe verdadeiro encontro com Deus sem que saiamos feridos, sem que saiamos expostos, sem que saiamos marcados para sempre. Louvado seja o nome de Deus por isso. E eu creio que este é o maior milagre que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, queridos. Não é o cego voltar a enxergar, nem o paralítico voltar a andar, não, não. O maior milagre que Deus quer fazer na vida de Jean Carlos e na vida da igreja de Vila Matilde é destruir a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa presunção, aleijando toda e qualquer possibilidade humana, para que Ele possa ser exaltado na minha vida, para que Ele possa ser exaltado na nossa vida. A experiência de Jacó no Val de Jaboque foi tão transformadora, que aquele homem mudou o nome daquele local de Jaboque para Peniel, porque ele disse: contemplei Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Você percebe a diferença na fala de Jacó agora? Jacó agora ele não fala mais sobre bênçãos materiais, nem tampouco sobre acordos financeiros. Jacó se detém unicamente em glorificar o nome de Deus, em exaltar a graça, a misericórdia, o perdão de Deus sobre a sua vida. Queridos, verdadeiro cristianismo não é melhoria de vida antiga. Não confunda a salvação com reintegração social. Salvação é muito mais do que você frequentar uma igreja. O fato de você morar numa garagem não faz de você um carro. Da mesma forma, o fato de você frequentar a igreja da Vila Matilde não faz de você um cristão. É preciso que nesta manhã eu e você renunciemos o nosso eu, tomemos a nossa cruz e sigamos a Jesus. O grande conflito, o capítulo Por que existe o sofrimento, a profetisa diz: a reprovação do pecado ainda desperta espírito de ódio. Satanás leva os homens a justificar-se e a procurar a simpatia de outros em seu pecado. Em vez de corrigirem os seus erros, essas pessoas se indignam contra aquele que o reprova, como se aquele que o reprova fosse ele a causa da dificuldade. O salmista no Salmo 127, versículo 1, diz que se o Senhor não edificar, em vão trabalha os que edificam a casa. Queridos, se existe alguém que pode restaurar a tua vida, se existe alguém que pode restaurar o teu casamento, se existe alguém que pode restaurar a vida do teu esposo, da tua esposa e dos teus filhos, esse alguém é a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Então, pelo amor de Deus, busque a Jesus em primeiro lugar, busque o seu reino e a sua justiça, ame ao teu Deus de todo o teu coração, de todo entendimento, e acredite, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quantos creem nisso? Glória a Deus por isso, irmãos. E é por isso que estamos aqui nesta manhã, porque cremos que se não houver uma transformação, uma mudança em nossa vida, não seremos vencedores em Cristo Jesus. Quantos homens e mulheres hoje que se dizem cristãos e que por causa do seu mau testemunho estão sendo pedra de tropeço na obra e na causa de Deus? Quantos homens e mulheres hoje que se dizem cristãos e que por causa do seu mau testemunho têm sido pedra de tropeço na vida do esposo, da esposa, dos filhos? Pessoas que do alto da sua falta de relação com Deus, do alto da sua falta de crença na palavra de Deus, estão atrevidamente questionando as orientações de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Pessoas que andam chamando o mal de bem e o bem de mal.
Mas a resposta de Jesus para essas pessoas, Lucas 6,46, por que você me chama Senhor, Senhor, se você não faz o que eu te peço? Patriarcas e Profeta, a destruição de Sodoma, a irmã Ellen White escreve o seguinte: haverá menos rigor no dia do juízo para a cidade de Sodoma e Gomorra do que para aqueles que conheceram o amor de Jesus e, contudo, se desviaram à escolha dos prazeres de um mundo de pecado. Vós que estáis a desdenhar os oferecimentos da misericórdia, pensai nos inúmeros registros que contra você se acumulam nos livros do céu, pois há um relatório feito das impiedades das nações, das famílias e dos indivíduos. Deus pode suportar muito enquanto a conta prossegue. Deus pode suportar enquanto os convites ao arrependimento e oferecimento de perdão são feitos, contudo, virá um tempo em que a conta se completará, em que se fez a decisão da alma, em que se fixou o destino do homem pela sua própria escolha, dar-se-á então o sinal para ser executado o juízo. Patriarcas e Profetas, o capítulo sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Queridos, Jesus está voltando, irmãos. Ele não vem, Ele já está voltando. Se você tirar os olhos desta vida medíocre que você tem, porque a vida que nós temos aqui é uma vida medíocre, é uma vida de problemas, doença, desemprego, angústia, aflição, essa é a vida que nós temos aqui. Mas se você tira os olhos desta vida, compara o que a palavra de Deus diz com o que o Espírito de profecia diz, e eu vou muito mais além, compara com o que a Veja, a Época, a Folha e o Estado de São Paulo dizem, você não me concordar comigo de que Jesus não vem, mas que Ele já está voltando. Guerras, fome, violência, pai contra filho, filho contra pai, e por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos, esfriando, e a pergunta que surge é: se Jesus viesse hoje, teria você certeza da sua salvação? Se houve um momento onde nós devêssemos buscar a Deus, o momento é este. Se houve um momento que, assim como Jacó, nós devêssemos nos atracar literalmente com Deus, o momento é esse. Talvez você esteja pensando, mas Jean Carlos, você não me conhece. Eu tenho tentado e tenho fracassado, eu começo a achar que já não há mais solução para a minha vida. Queridos, se esse pensamento tem permeado a sua mente, repreenda-o em nome de Jesus Cristo. Nesta manhã, na autoridade que a palavra de Deus me confere, eu quero afirmar a você que Deus usa coisas e pessoas que, aos olhos da sociedade, aos olhos da família, aos olhos da igreja, parecem não ter solução. Deus usou uma queixada de jumento na mão de Sansão para matar 1000 homens. Deus usou uma pedrinha na mão de Davi para matar um gigante. Deus usou uma criança para fazer uma obra na vida de Naamã. Deus usou uma prostituta como Raabe para salvar o seu povo. Deus usou um ladrão como Mateus para fazer parte do seu ministério. E nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, Deus quer, Deus pode e Deus vai nos usar se nós assim permitirmos. Glória a Deus por isso. Deus não precisa do teu passado para projetar o teu futuro. Nesta manhã, Deus está pedindo o teu hoje. Hoje, Vila Matilde, é o dia da tua salvação. Hoje, se ouvides a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque aonde o pecado abundou, a graça de Jesus Cristo, glória a Deus por isso, superabundou. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa realmente se inclinar de uma forma sobrenatural sobre a tua vida neste momento. E a despeito de quem seja você, que a graça, o perdão e a misericórdia de Jesus Cristo possa ser uma realidade na minha vida e na sua vida. Abra seu inário no hino número 204, Maravilhosa Graça. É dessa graça que o irmão Jean falou que nós vamos cantar neste momento.
a Deus, que maravilha, né? Quero parabenizar aqui a equipe de louvor, nosso ministro de louvor, porque cantaram com autoridade, cantaram realmente com coração de gratidão, de louvor a esse Deus maravilhoso, irmãos. E essa tem que ser a vida do cristão. As pessoas estão pregando a mentira como se fosse a verdade. Nós que temos a verdade, muitas vezes, pregamos como se fossem mentirosos. Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Curvemos a nossa fronte. Querido Pai, que maravilha, Pai. Nessa manhã, a Tua palavra se apresentou de forma especial ao meu coração, ao nosso coração, Pai. É verdade, uma palavra dura, porque particularmente vem contrária a, muitas vezes, aos pensamentos que tenho, ao comportamento que tenho tido, mas a Tua palavra é a verdade, Pai. E nesta manhã nós queremos obedecer a Tua palavra, Pai. Nesta manhã nós queremos esconder a Tua palavra em nosso coração, Pai. Nesta manhã nós queremos ser, a partir de agora, conhecidos como homens e mulheres da palavra de Deus, uma palavra absoluta, uma palavra verdadeira, Pai. Não só através do que falamos, mas principalmente de como vivemos, Pai. Não basta somente ser cristãos, nós temos que parecer ser cristãos, Pai. Querido Pai, eu te agradeço imensamente, porque se houve restauração para a vida de Jacó, nessa manhã, Pai, a Tua graça se movimenta de forma poderosa em direção a cada coração aqui presente, Pai. A despeito da história de cada um aqui, a despeito do passado, do fracasso, a despeito da distância que tenhamos nos aprofundado no pecado, Pai. Nesta manhã, o Senhor está nos declarando: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, porque eu, Jesus Cristo, vos aliviarei. Eu, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Querido Pai, aceita a nossa vida, aceita o nosso coração. Nós entendemos nesta manhã, Pai, que o Senhor só pode dirigir a nossa vida se nós nos movimentarmos, porque dirigir é um verbo de ação, Pai. O efetuar está em Ti, mas o querer tem que estar em meu coração, tem que estar em nosso coração. Querido Pai, ajuda-nos a nos movimentarmos, ajuda-nos a tomarmos as decisões que precisamos tomar em nossa casa, em nossa alimentação, em nosso vestuário, naquilo que estamos vendo na nossa televisão, no nosso computador, Pai. Clamamos por um reavivamento, mas a nossa vida, a nossa casa estão cheias de coisas que não procedem de Ti, se tornando impeditivo para a manifestação do Espírito Santo. Mas nesta manhã, Pai, assim como o Senhor mudaste o nome de Jacó, muda o nosso nome, Pai. Assim como o Senhor mudaste a história de Jacó, Pai, nós cremos que pela fé, por menor que seja a fé que vai em nosso coração, nesta manhã o Senhor pode mudar a nossa história, a nossa trajetória, a nossa vida. Amém. Ser com esta igreja, Pai. Ser com o pastor desta igreja, com os pastores desta igreja, Pai. Ser com a liderança desta igreja. Ser com cada família aqui representada, Pai. Por favor, seja com os nossos visitantes, Pai. Tudo isso te pedimos, tudo isso te agradecemos, não porque haja merecimento em nós, de maneira alguma, Pai, mas fiados unicamente nos méritos sagrados de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós pedimos, por gentileza, que vocês se assentem, e a saída vai ser organizada pelos diáconos.